Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao último evento da série de lançamento do CSO Brasil Report, Chief Strategy Officer Brasil. Eu falo Brasil assim com sotaque para fazer um charme, mas trata-se do primeiro estudo original aqui no Brasil, da Strategy Tools Brasil, e esse trabalho foi impulsionado por um trabalho equivalente em 2018, foi feito na Europa, um estudo sobre o Chief Strategy Officer nas empresas europeias. Quando decidimos fazer esse trabalho aqui no Brasil, sabendo que não é totalmente definido o papel do Chief Strategy Officer como nas empresas europeias, falamos de ampliar um pouco o escopo e fazer uma pesquisa sobre o estrategista brasileiro em geral, mas claro, com uma ênfase nos times de estratégia e naqueles executivos de estratégia que, dependendo muito da empresa, tem um cargo, uma nomenclatura, eventualmente de Chief Strategy Officer mesmo, ou de Head de Estratégia, Diretor de Estratégia. A gente não se prendeu muito à nomenclatura do cargo. E, bom, este é o webinar que encerra a série de eventos de lançamento dessa publicação. E tenho aqui dois grandes amigos, o Breno Lopes e o Felipe Araújo, o Breno da Oio e o Felipe da Uber Eats. Sejam muito bem-vindos. Breno, dá um oi para a turma aí. Oi, gente, boa tarde. Obrigado, Thiago, pelo convite, né? Muito feliz de poder ajudar a fomentar o tema aqui no Brasil. Obrigado. Seja bem-vindo, Felipe. Boa tarde aí, pessoal, todo mundo. Também super feliz de participar aqui. Obrigado, Thiago, pelo convite aí. Ansioso aí por uma boa discussão com todo mundo. Para quem ainda não fez o download da publicação, este é o link. Fiquem à vontade para se cadastrar e conseguir a sua cópia. É uma publicação totalmente gratuita. E aproveito aqui, como sempre, para agradecer ao Breno, ao Felipe, a todos aqueles que participaram, que contribuíram dessa pesquisa. Foram 64 entrevistas em profundidade, cerca de 80 participantes do survey, do questionário, a parte quantitativa. E, bom, teve uma série de outras atividades, desde pesquisa dentro do LinkedIn, muita pesquisa dentro do LinkedIn, e conversas com os nossos pares, não só do Brasil, mas também de outros países, para conseguir publicar esse report que não é um fim do tema, não é para exaurir o assunto, a gente não tem essa pretensão, mas que dá início à criação de uma atenção maior em torno do profissional de estratégia, do executivo de estratégia e dos times de estratégia nas empresas brasileiras. Esse rosto ficou famoso entre todo mundo que participou, contribuiu e começou a ver os primeiros resultados, porque simbolicamente representa a multiplicidade, a pluralidade, a diversidade da nossa cultura brasileira, mas também esse camaleão que é o estrategista e os times de estratégia que, numa dos seus atributos é que se adapta se adapta a cada situação, a cada contexto. A gente vê uma miríade de estruturas e de modos de atuação dos times de estratégia nas empresas. Vocês podem constatar isso pelo nosso report. Esse conteúdo nós entendemos que ele serve para todo profissional de estratégia, seja executivo, consultor, empreendedores, todo trabalhador da estratégia, todo profissional da estratégia, todo o profissional que faz da estratégia a sua matéria-prima. Tá? E, claro, os executivos de linha, sobretudo o CEO e o C-Level, que tem como fazer uso desse conteúdo para desenvolver os seus times como estrategistas. O CSO, o Chief Strategy Officer, não pretende ser o único estrategista dentro da empresa, ao contrário, uma das ideias justamente é de que a área de estratégia fomente a cultura estratégica. Então, esse conteúdo também está endereçado ao C-Level em geral. Descobrimos também muito interesse dos board members,
em estruturas de governança, não só o conselho, mas, por exemplo, comitês de inovação e comitês de estratégia. E, claro, para todo o profissional de RH, profissional da área de pessoas, de desenvolvimento, que visa a parte aí de treinamento, desenvolvimento, capacitação. E há muitas maneiras de fazer uso desse conteúdo. Uma delas é tomá-lo como uma referência para fazer uma avaliação, um assessment, um diagnóstico dos seus estrategistas na sua empresa, dos seus times de estratégia, também como um guia de estudo para dar continuidade a esse tipo de pesquisa. O manual de aplicação, porque do nosso lado a gente vê que muitas dessas ferramentas e muitas das dicas que estão contidas nesse report podem ser aplicadas, sim, diretamente ao desenvolvimento dos times de estratégia que vocês têm hoje nas suas empresas. E quem sabe, mais ainda, esse conteúdo possa servir como inspiração, como insights, como input para o processo estratégico todo do negócio. Aqui nós temos uma amostra do conteúdo, esse é o sumário executivo, com 3 capítulos e esses subtemas. E o que vamos falar hoje é sobre o futuro da estratégia. E para trazer aqui o Breno e o Felipe já para o papo, né, a gente tem uma visão, já há algum tempo dentro da Strategy Tools, de que o futuro da estratégia, ele encontra aí um ponto de convergência com a inovação, e mais, quem sabe, ainda com tecnologia e design. E, de algum modo, parece que a disciplina da estratégia, que vem evoluindo há muitos anos, ela pode ganhar, logo ali na frente, um encontro com essas áreas que eu falei de inovação, transformação e design, se já isso já não está acontecendo. A gente vê que, em alguns casos, já está acontecendo. E aqui um framework, uma estrutura, uma maneira de representar essa evolução do processo da estratégia, que sempre envolve escolha. A estratégia sempre é uma questão de escolha. Mas a escolha, ela pressupõe um esforço de entendimento do que está acontecendo e de quais são as possibilidades, as alternativas de ação. E depois de tomar decisões, tem que executar. Isso não muda, mas isso sim enriquece. E do nosso ponto de vista, não basta mais fazer esse processo cartesiano linear, né? Seja qual for a metodologia, mas muito mais do que entender o que está acontecendo e descrever linhas de ação possíveis, há que explorar constantemente novas possibilidades. Não se pode somente mais tomar decisões em escolhas fechadas, mas a gente tem que permitir um contexto de criatividade onde a emergência de novas linhas de ação esteja sempre em aberto e, obviamente, o que a gente escuta bastante nas empresas hoje, influenciada pelas metodologias ágeis, aí, a execução tem que ganhar muito de experimentação, né? E também, em parte, por toda a cultura da Lean Startup, enfim, de trabalhar com iniciativas, digamos assim, com um escopo não tão fechado. A experimentação ganha aí um espaço grande dentro do processo de execução da estratégia. E entendemos que, sobretudo, a estratégia, uma nova disciplina renovada, ela precisa engajar mais pessoas. E aí eu queria já convidá-los aí, Breno e Felipe, para comentar esse desenho aqui. O que vocês veem na prática, na sua experiência, com relação a esse novo processo da estratégia? Posso começar aqui dando minha visão, Felipe, aí você vai me complementando. Bom, para mim, assim, tá muito claro que esse flowchart, ele exemplifica o encurtamento dos ciclos de planejamento, quando você pensa em decisão, tomada de decisão e futuro, né? Aí, voltando da minha experiência de consultoria há 10, 9 anos atrás, né, eu enxergava de forma muito clara, em várias indústrias diferentes, né, o quanto esse ciclo era relativamente mais longo, né, do entendimento até a tomada de decisão, e como experimentar e explorar ele acontecia num mundo muito menos digital e com muito menos dado, né? Então, hoje, em qualquer indústria que você vê, é o encurtamento desse ciclo, né? Então, o experimentar e o explorar, ele retroalimenta as decisões, às vezes num período de uma semana, 15 dias.
e não como era anteriormente em 15 dias, um mês, né? Desculpa, meses ou semestres, né? Então, essa é a primeira conclusão que eu tenho aqui, né? E aí, dentro disso, também tem um paralelo que eu gosto de fazer, principalmente na parte de experimentação, né? Hoje em dia tem muito dado e esse encurtamento, a velocidade de decisão com os dados, não necessariamente ela fica mais rápida. Você pode se perder, tem um paradoxo ali entre ter muito dado e saber como usá-los, né? Você pode, às vezes, se perder e demorar. Então, essas são as duas primeiras impressões iniciais que eu tenho olhando esse flowchart. Não, super de acordo com o Breno. Acho que a palavra a grande palavra que o Thiago trouxe ali, para mim, é adição, né? Então, a gente não deixa de ter as ferramentas, inúmeras ferramentas foram criadas e que seguem nos ajudando a criar estratégia, a trabalhar estratégia, mas a gente traz essas adições e dentro dessas adições acho que tem uma força muito grande da experimentação e da agilidade, né? Acho que a agilidade hoje é uma coisa que ela não é mais nem diferenciação, né? Então, as empresas elas têm que se tornar ágeis para estar na frente, né? Então o pensamento de vanguarda vem muito junto com a agilidade. Acho que isso é um pouco aí da minha impressão também sobre esse framework, é muito um framework de adição a contextos que já haviam sido explorados no passado. Legal. A gente vai ver um pouco mais à frente, como o Breno já adiantou aí, do encurtamento dos ciclos, né, de design, redesign da estratégia. Tem esse framework, ele implica numa mudança no tempo, justamente aí na mudança dos ciclos de planejamento, mas também uma mudança no espaço. E aí eu queria comentar aqui desse engajamento, né? Engajar mais pessoas no processo da estratégia. Isso é uma coisa que eu vejo assim, há quase um consenso de que isso é necessário, mas é difícil, não é tão fácil como no slide de PowerPoint, né? E é uma mudança cultural. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, da experiência de vocês, não só o quão difícil ou quão fácil é engajar mais pessoas no processo, mas quais seriam os desafios ou os cuidados, né, que a gente teria que tomar se eu quiser sair daquela salinha de reunião que muitas vezes a gente fazia, vai para um hotel, né, fica lá 2, 3 dias no hotel fazendo planejamento estratégico. Isso mudou, né? Então, esses ciclos mais curtos e também trazendo mais pessoas. Como que vocês veem a participação de mais estrategistas, né? Ou trazer mais pessoas para o processo estratégico? O quão fácil, o quão difícil, quais seriam as dicas ou quais seriam os cuidados a tomar nessa questão? O que vocês têm conseguido fazer e o que vocês têm conseguido ver com os times de vocês e também vendo em outras empresas aí? Eu posso começar. Acho que uma coisa que é muito clara para a gente é que hoje você vive né, a estratégia do futuro ela vai tender a viver muito mais a ideia de dentro e fora da sala, né? Então, dentro da sala ele continua existindo, eu acho que volta até no passo anterior que a gente falou de adição ali, e eu acho que o fora da sala ele começa muito por uma cultura de colaboração, né? Então, você tem que ter uma cultura de pessoas, de colaboração muito forte. Acho que essa cultura ela é muito influenciada pelas características das lideranças, né? Então, a gente tem que ter, para ter essa cultura de colaboração, a gente tem que ter lideranças que estão compradas com essa cultura de colaboração. E acho que uma das principais características dessa cultura é que realmente mais pessoas passam a ter voz, né? Então, não somente o CEO, mas o CEO com as lideranças diretas e os próprios líderes diretos com seus times de gestão, né? Então, cada integrante passa a ter voz e isso cria estratégias mais robustas de forma geral. Então, acho que essa parte cultural, para mim, é uma parte muito forte dessa parte do engajamento.
Acho que, para mim, isso é uma das principais mudanças. Então, hoje você não tem mais você vai tender a não ter aqueles grandes mandatários, né? Você vai ter uma cultura muito forte de colaboração. Complementando aí o que o Felipe falou e também olhando para esse framework, né? A nova geração aí dos profissionais aí do mundo corporativo, ela pede muito mais participação, né? Ela tem uma voz muito ativa e normalmente também tem a ver com quem está lá para experimentar e para explorar. Então, anos atrás você comprava uma pesquisa de uma consultoria para entender como o mercado estava. Hoje você usa muito das informações que vêm de dentro ou da ponta, seja um time de vendas ou um time de operações que está lidando com o cliente no dia a dia, para experimentar e retroalimentar esse processo de planejamento de forma a tornar ele melhor, né? mais acurado. Então tem esse ponto da importância de quem está experimentando, dessa nova geração que quer participar, e isso de forma, obviamente, automática, alimenta e ajuda no buy-in, né? Então, se as pessoas que estão explorando, experimentando ali na execução, trazem esses inputs e fazem parte também da reformulação da estratégia, elas compram as ideias de uma forma, acho que muito mais genuína, né? Então, as organizações, elas têm caminhado para isso, um processo cada vez mais colaborativo, as estruturas, elas estão cada vez mais achatadas também, com menos layers, né? Então, tudo isso contribui para, de novo, o processo, o ciclo ser cada vez mais rápido, dinâmico, e ele se retroalimentar, às vezes, até internamente. Legal. Isso nos leva a falar sobre a pessoa, né, do estrategista. A gente querendo mais pessoas participando, a gente inevitavelmente pensa em mais e melhores estrategistas. E uma das perguntas que surge sempre quando a gente entra em programas de desenvolvimento de times de estratégia, que é uma coisa que a gente faz bastante, é o quanto que o pessoal está capacitado. Primeiro, abstrair e ter uma reflexão mais profunda, né? Uma visão mais sistêmica, uma perspectiva maior, uma perspicácia com relação ao futuro e dominar conceitos. E complementar a isso, o quanto de fazer acontecer a gente encontra nesses profissionais, né? O domínio de ferramentas para aplicar na prática e trazer esses insights para o dia a dia. E esse é um modelo que a gente tem usado, que revela aqui alguns estereótipos. Eu gosto sempre de dizer que o estereótipo é uma tipologia que ajuda, né? Mas não é uma informação total sobre o ser humano. Então, estilo não é estereótipo. Cada profissional tem o seu estilo, cada estrategista tem o seu estilo. Os times de estratégia acabam também sendo produto dos diferentes estilos de pessoa que compõem esse grupo. Mas serve aqui como uma orientação para a gente observar que, por exemplo, algumas pessoas têm uma tendência à abstração, mas com pouca capacidade de fazer acontecer, de pôr em prática aquilo que tem de ideias, né? Há outras pessoas que são mais inclinadas à ação e podem sofrer um pouquinho para aprofundar conceitos. E daí surgem 4 estereótipos, que seria aquele que tem uma tendência um pouco mais ao abstrato e buscando sempre coisas novas. Esse seria o fantasioso, né? Tem também o nostálgico, que na sua tendência à abstração acaba ficando preso a ideias antigas. Depois nós temos outros 2 estereótipos que se encaixam ali na superficialidade. O impulsivo, que sai fazendo qualquer coisa nova, qualquer nova buzzword, qualquer nova ferramenta, um novo canvas que aparece na frente dele, ele sai usando. E também o inerte, que não abstrai, não aprofunda conceitos, mas está sempre preso às práticas do passado. Não importam tanto aqui esses estereótipos para a nossa conversa, mas o que sim interessa é o estrategista integral, é aquele que é capaz de combinar o aprofundamento conceitual e a aplicação prática, né? Que seja capaz de abstrair, de pensar estrategicamente, porém também que seja capaz de executar. E aí vem algumas questões, por exemplo, como formar, como desenvolver o estrategista integral, né? Quais são os fundamentos, quais são talvez até as experiências necessárias para abrir espaço
para que venha à tona esse estrategista integral em cada um de nós. O que vocês veem aí da experiência de vocês, Felipe e Breno? Posso começar aqui. Muito difícil, né, achar uma pessoa que tem tudo, que é completa. Eu acho que é um negócio. Por isso que os times de planejamento estratégico ou estratégia hoje contam com perfis variados, né? Pessoas um pouco mais quantitativas, pessoas com um pensamento abstrato um pouco mais amplo, e você tenta compor o time de forma diversa para você poder ter tudo dentro de uma equipe, né? Agora, para mim, o nome do jogo é praticidade. Eu acho que o estrategista integral é a pessoa que consegue aterrissar conceito ou ideia de uma forma muito prática dentro do que a empresa está planejando para o próximo ano ou para o próximo 2, 3 anos, né? Então, de forma prática, e aí até trazendo alguns exemplos dentro de hospitalidade, por exemplo, que é o setor que hoje eu faço parte, né, na Oio. Existem inúmeros verticais que a Oio, por exemplo, poderia já lançar em outros mercados, né, não só na América Latina, mas no mundo, que tem a ver com o conceito de property tech, né, como maximizar a utilização e o serviço dentro de um espaço. Né? Então, na Ásia a gente já tem dark kitchens, um pouco de coworking também, mas o que tem a ver, né, trazer e começar para o contexto Brasil, para o contexto México, América Latina? Então, precisa ter um entendimento de como uma ideia, um conceito ou um produto adjacente, que de repente é para um médio ou longo prazo, se adapta na realidade atual. Né? Então, essa leitura da ideia, do conceito para o P&L, para o resultado da empresa no próximo semestre, no próximo ano, é muito importante. Para isso, você precisa ter, obviamente, capacidade de abstração, senso de negócio, mas também uma leitura de dado e um ferramental técnico importante para aterrissar a ideia, né? Senão ela acaba não tendo valor. Então, é um pouco da minha visão, né? E como formar essas pessoas, eu acho que é um playbook que a gente ainda está construindo, né? E os times de estratégia, eles ainda bebem muito na fonte de consultorias, né? Trazem essas pessoas que têm esse ferramental muito forte de consultorias de estratégia ou de fundos de private equity, às vezes de banking, mas às vezes o senso prático pesa, né? Então, você precisa dar treinamento e colocar essas pessoas para trabalharem no dia a dia, para exercitar todo esse pensamento abstrato, esse ferramental para a realidade, para a execução, né? Para também não ficar muito na lua, né? Então, aterrissar e praticidade, na minha cabeça, são as palavras que melhor resumem como a gente pode tornar um estrategista com um perfil mais integral. Assim, acho que eu tenho uma visão bem parecida com o Breno. Acho que o Breno tocou num ponto que eu acho que é super importante, que a gente fala muito a gente está falando aqui em equipes, né, de estratégia. E não somente num estrategista único, uma pessoa que tá fazendo todo sozinho. E aí isso volta muito na questão de complementariedade de capacidades, né? Então, quando a gente vai falar de estratégia, a gente está falando de uma coisa tão ampla que a gente precisa de complementariedade de capacidades. Então, nós estamos falando né, de capacidade de visão holística. Quando eu falo de visão holística, não só para fora, para mercado, né, mas também para dentro da própria empresa, né, entender as capacidades da própria empresa. Isso exige algumas coisas, né? Isso exige muita abertura para aprendizado, e a questão da visão de futuro ali, mais a parte de estar aberto para o novo e não se deixar passar, né? Exige também muita atualização. Então você tem que estar se atualizando constantemente e aberto para o novo, aberto para a novidade. E acho que além disso, assim, na parte do estrategista integral, falando de equipe de novo, acho que tem uma questão muito forte de capacidade de influência e confluência, né? E aí já passando da parte de saindo um pouco da parte de, beleza, estratégia, foi feita a estratégia, agora entrando na parte de como que a gente consegue entrar para a execução dessa estratégia. Então, a capacidade de influenciar a organização
é uma coisa muito importante também de um estrategista integral. Eu acho que vocês tocaram num ponto super importante para o nosso papo aqui, que é o time, a equipe de estratégia, né? O Breno comentou encontrar essa completude em um único profissional. Bom, pode até acontecer, mas, obviamente, como disse o Felipe, a gente arranjar um time que se complemente, então produza a equipe dos sonhos, né? Isso está dentro do plano de trabalho e quando a gente pensa em times de estratégia, né? A nossa pesquisa revela, muito parecido neste caso com a Europa, que os times de estratégia são pequenos times, né? Em geral, 5, 6 pessoas. Tem alguns casos assim que são exceção, mas na grande maioria dos entrevistados, eles apresentam times de 5, 6, 7 pessoas. Agora, tem uma evolução desses times que eu queria comentar aqui e queria saber a opinião de vocês. E que é também, digamos assim, uma parte do nosso discurso, tá? Como Strategy Tools. Esses times dedicados, eles são fundamentais, e vou repetir, não porque sejam os únicos estrategistas da empresa, mas porque vão contribuir para culturizar, né? Para desenvolver a cultura estratégica através de todo o C-Level, com toda a empresa. Mas além do time dedicado, o que poderíamos chamar de um time expandido, ou também um time distribuído de estrategistas, reunindo, junto com esse time dedicado, 5, 6, 7 pessoas, com o seu head de estratégia, outros representantes de BUs, né, de outras áreas transversais também. Isso enriquece tremendamente a discussão, né, tanto para o processo de entendimento e de exploração de possibilidades, como para se responsabilizar na tomada de decisão e, obviamente, facilitando o buy-in, né? Facilitando o engajamento para executar, para fazer acontecer aquele plano. Então, esse é um primeiro ponto, né? O time dedicado é necessário, ao nosso ver, ele ajuda muito. Eu diria até que é fundamental para fomentar a cultura estratégica dentro da empresa. Mas quando se torna um time distribuído, estendido, expandido, fica muito mais interessante porque justamente essa complementaridade, não só de competências, mas também de visões das diferentes áreas da empresa, e aí o estrategista atua, o head de estratégia atua como aquele que está representando, como um dos entrevistados falou, o poder moderador dentro do C-Level, né? Ele garante a visão sistêmica, garante o equilíbrio, diminui um pouco o viés que uma ou outra área acaba tendo no processo social e político da estratégia, que toda organização tem, né? E teria um terceiro estágio ainda de maturidade que a gente chama de redes de estratégia, né? Strategic Networks, que então já não é só o time junto com o seu head de estratégia e nem mesmo só o time distribuído com profissionais de dentro da organização, vindo de outras áreas, mas até mesmo a conexão e a participação ativa de estrategistas e mentores e consultores, pessoas de fora, né? Uma combinação que, do nosso ponto de vista, é vencedora, né? Um time dedicado, com pessoas distribuídas em diferentes áreas da empresa e ainda outros participantes de outros países, de outros setores, quase como emulando assim um conselho de administração. Só que aí, no caso, até de algumas empresas que formalizam isso num comitê estratégico, com personagens vindo de fora, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês se a gente pensasse na evolução dos times de estratégia, né? Obviamente, a primeira coisa é existir, né? Tem muitas empresas que ainda não têm um head de estratégia, não tem time de estratégia. Esse é o primeiro desafio, estruturar times de estratégia, né? O segundo desafio seria esse avanço, né, de um time que vai agora interagir com personagens de dentro da organização, porém de outras áreas. E um último estágio, onde uma rede de estratégia se cria, e com agenda, com um trabalho relativamente formalizado e que pertence agora ao fluxo estratégico da empresa. Já que a gente está falando de futuro da estratégia, né, o que vocês enxergam no Brasil e também em outros países, porque, como eu, vocês trabalham em empresas multinacionais, então, o que vocês estão enxergando aí que pode acontecer ou que até deveria acontecer, na opinião de vocês? Muito interessante o ponto, Thiago. Na minha visão, o futuro ele vai ser
algo bem híbrido aí dentro da tua terceira fase, né? Obviamente, ter times fixos de estratégia internos, ele facilita muito na implementação, né? Então, a gente está cansado de ver bons projetos de consultoria que, quando depois vão ser implementados pelos times internos, não vão à frente, porque não tem ninguém ali fazendo link da estratégia com a implementação. Aí depois teve esse movimento, né, das consultorias criarem esse braço e tal, mas os times fixos de estratégia, eles vão acumular um conhecimento histórico da empresa e do setor, ali uma expertise que talvez um agente externo não consiga trazer, no sentido de implementação, né, e vivência da empresa. Ao mesmo tempo, o olhar externo é extremamente relevante, né, e é um olhar externo do mundo e de mercados que se atualizam cada vez mais rápido. Então, você contar com o que a gente chama aí de fresh eyes, né? Alguém que vem de fora, traz um benchmark, às vezes, de um setor, do mesmo setor ou de setores diferentes, para você enriquecer ainda mais, principalmente essa parte de ideia, conceito dentro do framework do slide, da fantasia, né? O que está 3, 4, 5 anos à frente do que a empresa está fazendo hoje. Enriquecer isso para depois um time interno de estratégia conseguir disseminar, me parece ser a combinação perfeita, né? O desafio é como integrar essa visão externa de um agente externo, seja uma consultoria ou seja um consultor independente, de forma tão rápida, né, que você consiga incorporar dentro de um ciclo de planejamento e implementar. Mas me parece um modelo vencedor, esse modelo híbrido, né? Eu também acho que o Breno tocou num ponto super importante. Eu enxergo ele como um modelo vencedor, fazendo esse agente externo fazendo parte dos processos de planejamento e talvez uma parte mais integral dos processos de planejamento que vamos chamar assim temporais, tá? É, e até dos processos estratégicos temporais também. O que eu quero dizer com isso? Então, talvez assim as visões anuais, as visões semestrais e as visões até mesmo quarterly, assim, eu vejo um grande potencial de ajuda dessas influências externas. E acho que é muito isso. Essa influência externa ela traz esse fresh eyes, né? Enquanto muitas vezes internamente as pessoas estão muito mais preocupadas com o que e com o agora, quando você traz a visão de fora, você traz um pouco daquela visão de futuro, então, what's next, né? O que pode tá lá na frente que a gente ainda não está enxergando. Por isso que eu enxergo mais essa participação em pontos mais temporais ou talvez em um trabalho mais contínuo, pode ser também, mas pela velocidade, né? Então acho que a velocidade hoje é uma velocidade tão intensa e às vezes a necessidade de pivotar ela acontece de forma mais frequente do que a gente vinha do que acontecia antes. E muitas vezes muito guiadas por pressões diferentes que estão acontecendo, sejam elas externas ou internas, né? Sejam mudanças mercadológicas. Putz, um exemplo que a gente pode dar agora, com essa pandemia, a gente teve, né, mudanças estratégicas em diversas empresas que tiveram que se reinventar, né? Então eu vejo muito como quando a gente fala que é sempre muito importante você ter big rocks, né? Coisas grandes para as quais você vai ter elas, você vai estar sempre olhando para elas. E essas big rocks, essas coisas grandes, elas tendem a não mudar tanto. Então, ter a visão externa para nos ajudar a setar essas big rocks, eu acho que vejo como de grandíssima valia. Deixa eu só fazer um complemento rápido, Thiago, que eu acho que pode ser pertinente aqui. Vamos pensar no mundo de banking, né? Acho muito difícil, 7, 8 anos atrás, não ter existido uma conversa nos grandes bancos do Brasil dizendo, olha o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, né? Olha o avanço das fintechs, né? A gente precisa digitalizar. Para que ter tanta agência? Isso com certeza existiu, mas será que existiu essa visão externa, né, que o Felipe está comentando, que a gente está discutindo? Mas será que existiu naquele momento um time interno de transformação
para levar a cabo aquilo ou para influenciar, para inserir na narrativa do planejamento dos bancos? Provavelmente não, ou provavelmente não foi tão bem executado, né, a ponto da velocidade não ter sido adequada e agora, né, eles estarem sofrendo aí com empresas que estão fazendo disrupção, né? Mesma situação em empresas de varejo físico, que demoraram muito para entrar no e-commerce, né? Se você pegar o casos aí o caso da Tok-Stock, né, já tinha a IKEA fazendo venda online por muito tempo na Europa, em outras geografias. Tok-Stock só recentemente conseguiu alcançar uma representatividade grande nos canais online, né? E olha como está sendo relevante hoje, né? Se eu não me engano, móveis e decoração, depois de acessório, roupa e comida, está entre as principais categorias do e-commerce, né? E agora numa crise está fazendo toda a diferença. Então, essas mudanças, elas dependem muito dessa congruência do olhar externo, só que de aterrissar esse olhar externo para um plano sólido e executar isso. E na hora de executar, aí é que o time interno de estratégia se torna importante, para evitar conflito de agenda, para ter uma agenda comum entre os times, né, super, super relevante. Legal. A gente costuma falar nos nossos programas de capacitação e desenvolvimento de times de estratégia que o fundamental é desenvolver musculatura estratégica, né? Que a empresa tenha a sua própria musculatura estratégica. Que, como vocês falaram aí, muitas vezes a ajuda de consultorias externas ela acaba sendo pouco aproveitada, até porque não tem a capacidade de transformar aqueles insights e mais, né? Como você falou agora, Breno, não tem a capacidade de transformar na velocidade adequada aqueles insights por falta de musculatura interna. Nós não acreditamos que um time seja, não é que seja incapaz, mas que seja inteligente, abrir mão 100% de consultorias, mas a gente entende que fortalecer um pouco essa musculatura estratégica dentro da empresa é, sim, fundamental. E quem sabe esse seja um dos pontos até, que é a tradução desses insights no tempo certo para fazer a transformação no negócio. Isso já nos leva, então, para esse tema aqui, que se me perguntam, né? Tiago, onde é que termina o assunto para a gente continuar? Né? Se a gente quiser fazer a pesquisa na sequência do que vocês publicaram. Trata-se desse slide aqui. Né? São as 3 diretrizes, são os 3 principais takeaways para o futuro. Nós já falamos um pouco dessas coisas aqui, mas agora vamos dar a devida atenção. E eu vou começar justamente pela estratégia em tempo real, por esse teu comentário aí, Breno. Porque a estratégia em tempo real, claro que não é sinônimo de estratégia em tempo zero. Tá? Não se trata aqui de um just-in-time para a estratégia, como a gente estudava lá na engenharia à luz do sistema Toyota de produção. Não é exatamente isso. A estratégia em tempo real significa, talvez, estratégia no tempo justo, né? Tempo adequado. Porque timing é uma coisa muito importante. Né? Existe uma famosa palestra lá no TED que mostra que um dos fatores principais para o sucesso das startups scale-ups é timing. E também as incumbentes, as grandes empresas, corporates, também estão sempre buscando o timing certo. Algumas vezes pecam por chegar atrasado, ou muito atrasado, né? Como vocês falaram aí, tem acesso às informações, tem o big picture, tem o trabalho da visão, mas demora para executar. Eventualmente, pode acontecer também de ter impulsividade, de ter um esforço sem ritmo, e os resultados acabam também sendo um pouco desastrosos. O retorno sobre o investimento não confirma aquilo que havia sido estudado lá no business case. Né? Então, estratégia em tempo real, real-time strategy, é um dos guidelines aqui. Né? Como fazer para nos adequarmos a essa diretriz? Né? Como é que eu consigo, eu como estrategista, eu como head de estratégia, líder da minha equipe, e nós juntos conduzindo esse processo dentro da agenda estratégica de todo o negócio, como pensar e fazer estratégia em tempo real? O que vocês poderiam comentar aqui? Posso começar aqui. É um tema super interessante, né? Porque ele depende de algumas coisas. A alçada, né? Então, o
quanto de autonomia os times têm para poder tomar decisões por si só, obviamente seguindo uma linha, um racional único de longo prazo, né, uma estratégia já traçada, mas com determinada autonomia, né? Então, a alçada de decisão, autonomia é um tema importante. O quão fácil é adaptar, dependendo da indústria, você pivotar completamente é extremamente difícil. Então, é delicado, mas sem dúvida, no dia de hoje, é imprescindível você achar uma forma de fazer. Vou dar um exemplo que me veio na cabeça, indústria de mobilidade, da qual eu fiz parte alguns anos atrás, e o Felipe também. A gente tinha que, sem citar nomes, mas sendo quase óbvio, a gente tem aqui uma empresa americana, líder de mercado no Brasil, né? Naquela época, uns 4, 5 anos atrás, competindo com uma empresa brasileira, né, que já existia no mercado, né? Só que essa empresa brasileira majoritariamente operando com táxi, né? E o quanto essa empresa brasileira demorou para mudar e começar a operar com carro particular, afetou muito o futuro de curto prazo dela ali, né? Talvez se ela tivesse tomado uma decisão antes, ela teria competido com a empresa americana por mais tempo e teria aumentado o valor de mercado dela a ponto de ter uma saída e uma venda, que no caso foi por uma outra empresa chinesa que entrou, maior, né? Mas, ao mesmo tempo, o fato dela não ter tomado a decisão e ter ficado no vertical fez com que a aquisição tenha sido mais rápida, porque ela perdeu market share mais rápido. Então, assim, o timing é super importante e depende de autonomia, alçada de decisão, velocidade e às vezes coragem, né? Então, eu acho que a liderança da empresa precisa ter apetite e coragem para fazer as mudanças estratégicas de forma rápida, né? E aí, só para fechar o pensamento, eu gosto muito de uma frase se eu não me engano, do Jeff Bezos, né? E que ele fala que, na maioria dos casos, você consegue tomar a decisão com 70% das informações, né? E o custo de você errar vai ser menor do que se você não tomar a decisão e esperar até ter mais dado. Então, assim, timing é de fato cada vez mais importante. Então, eu sou um fã de tentar adaptar a estratégia para o tempo real. Obviamente, depende da indústria, depende da cultura da empresa, mas é o que vai cada vez mais funcionar, na minha opinião. Super. Acho que assim, acho que uma grande pergunta quando a gente fala em estratégia em tempo real é qual que é o tempo justo, né? Essa que é uma grande dúvida. E a gente está falando de estratégia, a gente está falando de sucesso, né? Então, qual que é o tempo justo? O tempo justo vai ser aquele que te leva ao sucesso ou que não deixa você ser disruptado. Então, esse vai ser o tempo justo do seu ciclo. E aí, acho que o que os tomadores de decisão precisam saber e ter muito em mente é que eu preciso prover essas ferramentas de tomada de decisão para o meu negócio para que ele não seja disruptado ou para que ele não corra riscos de não ter sucesso. Então, essa é a grande importância do tempo, né? A gente entender muito bem isso. E para isso, acho que você precisa de uma série de coisas, né? Você precisa estar o tempo inteiro né, entendendo o que está acontecendo no seu mercado, só que não somente no seu mercado, porque hoje a gente vê, né, empresas atuando em mercados de forma 360 graus, né? Então você tem que estar com, eu chamo de wide view, você tem que estar com um olhar bem expandido para quais são os potenciais geradores de disrupção para aquele seu negócio, para que você não corra o risco ou de ser disruptado ou de não chegar no seu sucesso. E aí eu estou falando de tipo novas tecnologias, novos players, oportunidades, desafios. Esses mapeamentos eles têm que ser constantes. Acho que e aí eu volto no ponto que eu falei antes de muito de atualização e de aprendizado constante. Legal, Felipe. Aí você me dá o gancho para a gente falar de estratégia distribuída. A professora Rita McGrath, que está no nosso board, ela cunhou um termo que é arena competitiva, né? Hoje a dinâmica competitiva não se restringe ao setor, os players vêm cada vez mais assim de todos os lados e, na verdade, se dilui até um pouco o conceito de análise setorial para uma análise de arenas competitivas, aí como você
bem lembrou. E a estratégia distribuída, ela vai ao encontro disso, porque, novamente, né, se eu faço o trabalho estratégico num time restrito, isolado numa sala, sem fazer também o que se fala lá no Vale do Silício, né, get out of the building, né, fico muito olhando para o meu próprio umbigo, eu tenho menos perspectiva. Essa visão 360 graus aí fica muito dificultada. Então, a estratégia distribuída, ela estruturalmente se refere a times distribuídos de estratégia e também, como eu falava, dos networks de estratégia, mas ela vai levar a gente a enxergar as coisas onde as coisas começam a acontecer. De novo, a professora Rita McGrath, ela fala, a neve começa a derreter das pontas, né, e não do cume da montanha. Então, para a gente perceber esses sinais sutis de mudança estrutural, né, os weak signals, né, embora sejam muito difíceis de perceber os famosos black swans, né, os cisnes negros, mas tem outros sinais de mudança, às vezes até são os chamados rinocerontes cinzas, né, que na verdade não é sinal sutil, é um sinal bem evidente, está todo mundo enxergando, mas tem que fazer algo a respeito. Seja como for, o tema da estratégia distribuída, ele complementa a estratégia em tempo real, porque se a estratégia em tempo real se refere a encontrar o timing, e você falou muito bem aí, Felipe, o difícil é qual é o tempo justo, né? Porque, por exemplo, muitas incumbentes, o desafio é a decisão sobre o desinvestimento, né? Então, as grandes automotivas, por exemplo, como e quando desinvestir das suas fábricas de produção de carro, ou no caso do setor de energia, oil and gas, tudo bem, a gente está indo para energias renováveis, eólico, solar, mas toda a geração de lucros, né, todos os profit pools que a gente tem, não é muito fácil tomar decisões de desinvestimento. E qual é o tempo certo, né? Qual é a agenda de transformação, qual é o calendário de transformação. Então, tão difícil quanto se adequar ao tempo é também a gente ter tentáculos, né? Os tentáculos para se espalhar pelo espaço e através desses setores ou dessas arenas competitivas, obter informação e, quem sabe, até fazer a informação fluir através dos canais aí propícios, através desse time de estratégia. Como é que vocês veem esse tema aí da estratégia distribuída? Eu gosto muito do conceito, Thiago, de conseguir filtrar, né? Esse wide view que o Felipe comentou, né? Da gente conseguir ver o gelo derretendo na ponta, né? Ele coloca também a empresa, e do tempo justo da tomada de decisão, né? Ele coloca a empresa num risco de também ficar mudando a direção o tempo todo, né? Isso também não pode acontecer, a estratégia precisa de consistência, né? Então, acho que o segredo é ter esse conceito de como filtrar, ou um framework, ou uma ferramenta, uma forma de encarar, como é que você filtra o que aparece nas arenas competitivas e fala, olha, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui tem um grande risco de causar uma disrupção no meu setor, né? Então, existem aí várias metodologias, né, que você olha primeiro o tamanho do mercado, depois você consegue simular o risco competitivo em market share, que aquilo pode te causar, em última instância, como aquilo vai impactar no teu P&L, em quanto tempo, né, alguns frameworks de wargaming também, que os executivos se colocam, né, no lugar da empresa que está vindo fazer a disrupção para exercitar e entender como aquilo seria. Então, super importante, o desafio é filtrar, né? Então, é dessa forma que eu enxergo. Eu acho que o Brenão falou de uma forma mais abrangente. Eu acho que uma coisa muito super importante que eu vejo na estratégia distribuída, de novo, é uma parte que a gente falou até antes, uma parte de pessoas, né? E aí eu até brinco que é com um conceito que eu chamo de construir com, que é construir com a organização. Então, você não constrói de dentro da sala mais, né? Aquilo que a gente falou. Então, aquele conceito antigo de ter frameworks antigos, de se sentar somente a liderança daqui, somente a liderança, sem influências externas, ele acaba e ele você passa a dar muito mais importância para o conceito de construir com. Isso faz com que você crie uma rede, né? Uma rede de conexões
de colaboração, de cooperação dentro da sua organização, dentro do seu negócio. Então, eu acho que essa parte da distribuição, inclusive da distribuição da responsabilidade, ela gera muito buy-in. E o buy-in acaba gerando muito resultado, né? Então, e aí, até uma outra parte que eu falo assim, a partir da hora que você já constrói assim, até a própria comunicação e a clareza estratégica para a organização, ela se torna uma coisa mais simples, né? Então, você passa a ter uma organização que está toda andando junta em relação a objetivos comuns. Acho que isso acho que é um outro ponto aí complementar ao que o Breno colocou. E como você falou, exige um papel de influenciador do estrategista muito maior, né? A comunicação se torna uma competência estratégica, né? Porque não é só para obter as informações, mas, como você acabou de dizer agora, para conseguir o buy-in, engajar e facilitar toda a experimentação e execução. O Breno falou assim, o paradoxo entre a estratégia tem que se adaptar, tem que mudar, mas também tem que ter consistência. Então, a gente já vai aí para a estratégia híbrida, porque esse guideline, essa diretriz da estratégia híbrida, ela toca no tema dos paradoxos, né? E são muitos paradoxos hoje em dia, né? Há um bem famoso que a gente tem tratado muito, que é a ambidestria organizacional, né? Explotar o core business e, simultaneamente, explorar novos modelos de negócio. Também, isso é muito bonito de falar, mas é extremamente difícil de fazer. O outro paradoxo é o online e o offline, e as coisas estão cada vez mais blended, né? Por exemplo, muitas empresas do setor de retail já têm abandonado a questão aí do e-commerce. Não tem mais e-commerce, tem e-commerce, né? E agora, com o trabalho remoto, essa nova normalidade aí, enfim, acelerada pela Covid. Mas também tem esse paradoxo aí, Breno, que eu achei bacana da gente comentar aqui para ilustrar o tema da estratégia híbrida. Como é que eu faço estratégia que seja consistente, que tenha uma visão de longo prazo, que tenha uma visão de futuro, porque o estrategista está sempre flertando com o futuro. Se eu não consigo enxergar, ou se eu não me esforço para enxergar, se eu não uso a minha imaginação, future back, né, para levar a organização consistentemente para um futuro de sucesso, bom, isso não é estratégia. Ao mesmo tempo, se eu fico rígido e não faço o redesenho da estratégia, nesses ciclos curtos que a gente falou, fazendo uso desse time distribuído, por exemplo, eu acabo perdendo relevância. A estratégia pode perder relevância. Então, aí tem um paradoxo legal para a gente falar. Como ter uma estratégia de consistência, consistente e robusta a longo prazo, mas que seja também flexível para se adaptar, para se renovar e permitir a reinvenção do negócio no tempo certo. Sim, com certeza. Eu vou trazer, Thiago, um pouco da perspectiva interna e das experiências que eu tenho tido, não só na Oi, mas na Uber, enfim, e em outras empresas que eu fiz consultoria. Acho que usar os canais de comunicação e os fóruns adequados para pensar futuro, médio e longo prazo, e pensar mais entre aspas, bater o bumbo, né? Olha, o que está planejado para o trimestre, o que a gente atingiu. Você conseguir separar muito bem isso e estabelecer esses canais de comunicação, acho que é o principal desafio do estrategista, né? Então, de forma mais prática, você precisa ter ali uma reunião de board, uma reunião de liderança, em que você vai trazer algumas tendências, em que você vai mostrar novos negócios que estão por vir e fazer aquele grupo de pessoas refletir sobre um momento de 6 meses, 1 ano para frente, mas você também precisa ter os momentos de realidade de curto prazo que você está olhando a meta do mês, a meta do trimestre, quanto a gente já atingiu, né? Se você consegue separar muito bem isso e levar em paralelo, é o jeito que eu vejo que pode dar mais certo, né? E o time de estratégia, naturalmente, ele deve ser o responsável por ter aquela sirenezinha ligada e estar enxergando lá na frente, né? E ter o mandato, obviamente, de influenciar ou falar, olha, pera lá, vamos parar, vamos adaptar
ou esse novo mercado merece uma atenção maior para o próximo ciclo de planejamento, porque olha o quanto ele cresceu, está crescendo 15% ao mês, né? Um negócio off the charts, a gente precisa olhar. Então, separar muito bem, adaptar os fóruns de comunicação e trazer as pessoas certas para discutir presente, médio e longo prazo, pode ser, ou na minha vivência, eu tenho a impressão que seja a fórmula mais adequada aí para a estratégia híbrida. Acho que o Breno, para mim, foi spot on, assim. Acho que não trazer, acho que e até é um confronto um pouco com a estratégia distribuída, né? Que na estratégia distribuída você traz as pessoas para a mesa, você dá importância para a voz das pessoas, e aí quando você fala da híbrida, você quer trazer a parte boa da importância daquelas vozes, daquelas pessoas, mas você quer garantir que o seu business as usual ali, o seu negócio, que tem que ter, que ele siga rodando, né? Então, acho que essa expressão de bater o bumbo, eu gosto muito dela também. Acho que o negócio ele tem que bater o bumbo, ele tem que cumprir objetivos de curto prazo, você tem que garantir que isso aconteça. E você tem um fórum que naturalmente está acontecendo de forma paralela, mas alimentado pelas mesmas pessoas que estão batendo o bumbo, que muitas vezes as transformações elas vão surgir daqui, né? Dessa estratégia, dessa distribuição. Então, essas pessoas vão retroalimentar aqui a sua visão estratégica e a sua visão muitas vezes de futuro, mas você não pode deixar de ter transparência do que quais são os objetivos de hoje, né? Senão muitas vezes você quebra o hoje antes de gerar uma visão futura. Acho que para mim isso, a consistência é saber os fóruns certos, saber comunicar muito bem e usar muito bem a informação na hora certa também. Acho que a partir da hora que você resolve fazer um pivô, resolve fazer uma transformação, aquele business as usual seu ali vai mudar, né? Mas enquanto ele não mudou, você tem que seguir batendo o boom, porque ele vai ser muito importante para te levar para um next step, para uma fase nova, por exemplo. Legal, pessoal. Para variar, a gente fica com tempo curto, né? O assunto e os painelistas também é muito legal. A gente poderia ficar 2, 3 horas falando. Mas a gente tem uma limitação e aqui eu queria abrir espaço para vocês deixarem uma última mensagem e eu queria só dar um rápido contexto aí, se for possível, para essa última mensagem de vocês, que é dentro desse nosso sonho, né, de ver as empresas brasileiras com mais musculatura estratégica, as empresas brasileiras com mais e melhores estrategistas. Na prática, significa aquelas empresas que não têm um time de estratégia per se, né, um time de estratégia dedicado, que tenham, que estruturem esse time, né? As empresas que têm já o seu time de estratégia, que possam fortalecê-lo, desenvolvê-lo, eventualmente ganhar mandate, né? Aumentar o seu poder de influência dentro da empresa e por que não até pensar nesses networks, nessas redes de estratégia como a gente tem conseguido implantar em alguns dos nossos clientes. O que vocês podem falar sobre desejos, sonhos, vontades para as empresas brasileiras, apropriando-se dessas novas diretrizes da estratégia? O que vocês gostariam de ver nas empresas brasileiras e também o que vocês acham que, para quem está nos escutando aí, seria inteligente de imediato assim botar energia para ir ao encontro desse futuro desejado? Olha, a minha mensagem tá muito em linha com o momento atual que a gente vive aí, principalmente no empreendedorismo aqui no Brasil, viu, Thiago? Talvez a gente esteja vivendo o momento mais único em que você reúne capital disponível, uma série de problemas a serem resolvidos, né? Em vários setores, né? Então, onde tem problema, tem oportunidade de negócio e pessoas cada vez mais capacitadas. Você começa a ter no Brasil um pool de talentos que talvez há 20 anos atrás talvez não estivesse tão preparado para levar novas ideias a cabo, né? Então é um momento muito especial e o que eu vejo são as empresas tendo cada vez mais mais filtro para poder saber aproveitar as oportunidades certas quando elas vêm, né? Tem várias aí e
quando você desenha estratégia, você precisa filtrar e concatenar todas elas de uma forma muito bem lógica e sequencial. Esse acho que é o desafio maior hoje, né? Como fazer isso, porque o que não falta é oportunidade. Acho assim, eu gosto, eu tenho vivido muito uma fase de enfatizar o poder das pessoas, né? E o poder da abertura e do aprendizado. Então, acho que isso para mim hoje nas novas organizações eu vejo muitas grandes lideranças cada vez mais abertas a opiniões. Então, acho que isso é um papel nosso também, como os novos estrategistas, de mostrar o resultado dessa abertura às novas opiniões, né? E acho que a partir desses resultados, que a gente consegue ver visíveis, a gente consegue fazer construções de equipes estratégicas mais robustas também. Acho que as equipes estratégicas elas acabam sendo novos olhos, quase uma consultoria estratégica interna para os negócios, né? E isso traz resultado para as organizações e é o que a gente tende a ver no futuro. Eu acho que a minha expectativa é de enxergar mais organizações com equipes estratégicas mais robustas. Legal, esse também é o meu sonho, especialmente para o Brasil. E você que está nos escutando, tem aqui 3 maneiras de começar, não amanhã, mas hoje, que é fazer uso dessa publicação para desenvolver a cultura estratégica dentro da empresa, gerar massa crítica em torno do assunto, estabelecer conexões, inclusive através da nossa plataforma, você está convidado, e buscar, obviamente, o desenvolvimento de capabilities. A Strategy Tools nasceu a partir dessa pergunta aqui: como é que a gente pode reinventar a própria disciplina da estratégia? Nosso propósito é transformar a maneira como se faz estratégia no mundo. Você entra em contato com a gente através da nossa plataforma, pode mandar e-mail diretamente para mim. Meu e-mail é thiago, sem h, @strategytools.io. Também temos o e-mail institucional. E agradecemos a participação de todos, e mais uma vez eu agradeço muito a participação do Felipe e do Breno. E sigamos não só imaginando, mas, por que não, protagonizando o futuro da estratégia no Brasil. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa tarde.